Olá, tudo bem? Você tem uma viagem marcada para Nova York nos próximos meses e gostaria de algumas dicas práticas para o seu dia a dia? Então fica até o final desse vídeo, já aproveita e dá um like no vídeo, se inscreve no canal e acompanha até o final que terão muitas dicas preciosas para um bom turista. Então, esse vídeo, para quem vai para Nova York nos próximos meses, ou enfim, eu separei ele por itens. Fiz um checklist para garantir que eu não esqueça de nada. Então, vamos começar pelo começo. A viagem. Nós moramos no interior do Paraná e o nosso voo sairia de Guarulhos. Então, para ser mais rápido, nós pegamos um voo curto, digamos assim, de Cascavel, Paraná, até São Paulo. Mas a questão é que o único horário de voo que daria tempo seria às 11 da manhã. Então, nós saímos de Cascavel 11 horas da manhã, chegamos em São Paulo e tivemos que aguardar até às 7 horas e alguns minutos, que agora eu não lembro mais, para o nosso voo com destino propriamente dito a Nova York. Então, nesse meio tempo, nós ficamos na sala VIP e tal, aproveitamos, enjoamos de ficar lá no aeroporto, mas quem vai ficar triste indo para Nova York, né? Então, não teve tristeza, teve cansaço, mas não teve tristeza. Então, chegou o horário do nosso voo, nada do nosso voo, aparecia o avião, nada. Ele atrasou em média 1 hora, mais ou menos, para chegar e até todo mundo embarcar, enfim. Nós saímos, era 8 e alguma coisa da noite. Aí nós tínhamos uma conexão na ida, e a nossa conexão da ida era no Peru, em Lima. Então, a nossa conexão era de 1 hora. Então, mal deu tempo a gente chegar no avião, a gente já foi pro portão do próximo e embarcamos. Aí, esse voo de Lima para Nova York, ele demorou mais. Então, nós embarcamos e tal, nós voamos à noite. Então, nós chegamos de manhã lá em Nova York. Amanhecendo o dia, nós chegamos lá. Tem um detalhe assim, para dicas para principiantes. Nunca marquem uma conexão muito curta. Por exemplo, ali era 1 hora a conexão. A gente pensou, ah, não, é de boa, você chega aqui. Mas depois dessa viagem nós chegamos a uma conclusão assim. Existem aeroportos muito grandes. Um portão tal é aqui, o outro portão tal é lá do outro lado, completamente fora de mão. Aqui no Peru nós demos sorte porque daí o fuso horário deles era 1 hora a menos, então supostamente nós tivemos 2 horas para conseguir fazer essa mudança. Mas depende do lugar, isso não é possível. Então agende uma conexão um pouquinho maior para que você consiga se localizar no aeroporto. Isso foi na ida, então nós tivemos uma conexão em Lima e tal, chegamos no JFK em Nova York e tudo bem. Aí já vou contar a história da volta, porque daí nós pegamos no LaGuardia para voltar para o Brasil e a nossa conexão seria em Miami. Então nós estávamos lá no aeroporto para voltar e tal, e nisso começaram a chamar o meu nome e o do meu marido no microfone lá. Aí nós fomos, eles checaram o nosso passaporte, o nosso visto e mandaram aguardar, né, até a abertura dos portões. Enfim, quando abriu o portão, começou a entrar aquelas pessoas preferenciais e tal. E quando chegou na nossa vez, eles começaram a pedir se tinha alguém que tinha disponibilidade em ficar um dia a mais lá, que eles pagariam os custos, porque o avião estava lotado e daí considera também o peso das malas que as pessoas levam. Enfim, algumas pessoas aceitaram ficar pro próximo voo, digamos assim. E teve o detalhe que nós viajamos, eu e meu marido, com uma mala de 10 quilos cada um. Então, bagagem de mão ali estava a todo momento contigo. Mas lá em Nova York, aí a gente chegou na minha vez, assim, a moça falou, a gente vai ter que despachar a mala. Eu falei, meu Deus, primeira viagem internacional, já despachar a mala, e quem garante que eu ia receber ela inteira depois? Mas enfim, a moça etiquetou ali e tal, as nossas malas. Aí eu soltei com muito carinho pro carinha lá, que tava pegando as malas antes de você entrar no avião, e ele soltou a minha mala assim, quase chorei, né? Mas enfim, a mala foi. Aí nós pegaríamos a mala apenas em São Paulo. Como nós tínhamos uma conexão em Miami também, mas nós pegaríamos no destino final.
Então, em resumo, dicas da viagem propriamente dito. Não selecionem pacotes com a conexão muito curta. Na nossa próxima viagem para Nova York, nós já decidimos que vamos pegar um voo direto, porque é muito mais cômodo. Você vai entrar aqui e vai descer apenas lá, então o que for para acontecer, vai acontecer. Coloque uma roupa confortável, isso já é óbvio, mas considerando uma viagem internacional, é mais longe, é mais cansativo. Leve remédio, porque teve um momento que eu passei mal e eu já tinha tomado um remédio e não tinha resolvido, enfim, né? Aconteceu umas saídas de emergência, né? Eu comecei a passar mal e tive ânsia e, enfim. Aí a moça que tava do meu lado me ofereceu um remédio e graças a Deus eu tomei aquele remédio e resolveu o meu problema. Mas, enfim, a viagem, em resumo, foi isso. Ainda falando sobre a viagem que eu esqueci agora há pouco, é sobre a questão da imigração. Então, nós chegamos lá e no aeroporto a gente vai indo e tal para encontrar o portão de saída, mas antes nós temos que passar pela imigração. Aí tem uma fila que são para residentes americanos, aí tem a fila para estrangeiros que vão para morar lá e tem a fila de estrangeiros que estão a passeio, que era o nosso caso. Então nós entramos na fila, nesse momento nós estávamos com a mala, com a mochilinha, cada um tinha uma mochila para carregar as coisas menores. Aí chegou a nossa vez, aí o rapaz da imigração só olhou assim, aí ele, passaporte, tudo isso em inglês, né? Ele pediu o passaporte, nós entregamos o passaporte, aí ele pediu quanto dinheiro nós tínhamos. Aí meu marido falou, tem o valor X físico e tenho tanto no cartão de débito, né? Porque daí nós colocamos todo o valor no cartão de débito, que daí a gente consegue sacar lá, inclusive. O dinheiro físico nós levamos contando apenas para o primeiro dia. Por exemplo, a gente vai chegar lá até se localizar, precisa uma emergência, você tem o dinheiro físico. Então, nós levamos um valor pequeno em dólar trocado para que você conseguisse. Isso foi a nossa salvação no AirTrain, inclusive, mas eu já falo nas próximas. Mas enfim, o rapaz da imigração pediu o passaporte, pediu quanto dinheiro nós tínhamos, pediu quantos dias nós ficaríamos, pediu em que hotel nós ficaríamos, pediu se tínhamos a passagem de volta e uma pergunta totalmente aleatória, mas ele olhou pra gente e perguntou se tínhamos comida na mala. Aí meu marido falou que não. E daí ele entregou assim, fez aquele carimbinho lindo, maravilhoso e falou welcome. Eu falei, ai, obrigada, deu certo, não vou precisar mais voltar pro Brasil. Brincadeira, né? Eu tive que voltar, inclusive, mas consegui fazer o passeio e a viagem foi maravilhosa. Ok, agora o próximo item é um chip de celular. Nós compramos com antecedência aqui e selecionamos para ativar na data da viagem, né? Nós compramos um e-chip, que daí não precisaríamos do chip físico e tal, é só na hora da viagem que você chega lá, o teu número automaticamente, aqui do Brasil no caso, né, automaticamente ele fica fora de área. Então é só você fazer a troca dos números e você terá um número para usar lá para que você consiga usar a internet. Não tivemos problema com a internet, ela carregava tipo normal, tudo rápido e tal, não teve esse minto. Em alguns lugares do metrô, o sinal da internet era baixo, mas isso é tanto como nós, como turistas, que estávamos com um chip internacional, quanto os moradores de lá. É realmente devido ao acesso mesmo. Então, tenha um chip, porque você vai precisar de internet desde o primeiro instante que você chegar lá. Tanto se você for pedir um Uber ou independente do que você for precisar, tenha o chip e confira para você ativar nas datas certas da viagem, porque meu marido selecionou a data certa do dele. E eu, sei lá o que eu fiz, eu selecionei para ativar o meu um dia após que eu já estaria lá. Então, no primeiro dia, eu estava praticamente desligada da internet, eu não conseguia ter acesso a nada, mas no segundo dia já ela ativou normal e daí deu tudo certo. E chegamos à hora de falar sobre o transporte. Então, nós chegamos no JFK e as opções de saída daquele aeroporto era ônibus,
que no caso eu e meu marido ficamos com medo de pegar e parar num lugar estranho, enfim. Era ônibus, era Uber e o AirTrain. Então nós decidimos pegar pelo AirTrain. Até aí nós entramos. Ali no próprio aeroporto você já tem o acesso, você nem sai do aeroporto. Então nós pegamos o AirTrain e fomos até a estação de metrô. Então chegando lá no metrô, só que tem um detalhe. Ali você entra no AirTrain, você não paga antes de entrar, você paga quando você chegar lá para sair para a estação do metrô, você vai pagar esse teu uso, essa tua ida do AirTrain. E nós não conseguíamos fazer o cartão funcionar. Sei lá se a máquina lá tinha uma que estava com problema do lado e a única que estava funcionando, ela não aceitou o cartão, nem o nosso e nem dos que estavam na nossa frente. Então, é nesse momento que eu falei que é interessante você sempre ter dinheiro físico em mãos, porque aí nós selecionamos e pagamos em dinheiro e deu tudo certo. Aí nós pegamos o metrô, aí nós compramos, como era nosso primeiro uso, nós compramos o Metrocard, que é $33. Nós pegamos o que tinha duração ilimitada para 7 dias. Então, se você usar o metrô uma vez no dia ou 10 vezes no dia, serão aquele mesmo valor. E super compensa. Tem pessoas que podem pensar, eu vou lá, vou andar de Uber. O Uber lá é um valor exorbitante, não, a menos que você vá para algum lugar muito específico, mas eu e meu marido decidimos pelo metrô e foi a melhor opção. Você consegue se deslocar facilmente, você consegue conferir as rotas pelo próprio Google, então é muito rápido, é muito prático, enfim, e ele vai por todos os cantos da cidade, né? Só você se localizar. Então, eu indico, porque nós usamos e funciona, é o Metrocard. Eu falei que eu não indicava o Uber, porque assim, lá poucas pessoas têm acesso, digamos, a ter carro. Ter carro lá em Nova York o custo é muito alto. Então tem pessoas que não têm nem garagem, porque tem casas lá que nem tem garagem, aí o carro tem que ficar na rua. Enfim, o trânsito é bem caótico, é tipo São Paulo, assim. E com o agravante de ambulância vindo de um lado do outro, e bombeiro, e sirene, e polícia, enfim. Aí, ao invés de você pagar um valor caro, alto, e ficar lá presa no trânsito e perdendo tempo, considerando que quando somos turistas, nós vamos com os dias contados para todos os nossos planos. Então, não é no trânsito que nós perderemos tempo. Então, por isso que nós não optamos pelo Uber durante a viagem. O único momento que nós usamos o Uber foi na hora da volta, no último dia, que nós fomos de metrô até a última estação mais próxima do aeroporto, que nós pegaríamos o voo, e dessa última estação do metrô nós pegamos o Uber apenas para ir até o aeroporto.